Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fato Jurídico, uma parceria do Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. Eu sou Rogério Targino e hoje nós estamos com uma convidada especial, a doutora Ana Maria Porto da Silva, que nós vamos tratar sobre um tema de mediação. Doutora Ana Maria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço. Muito bem. E do outro lado da mesa, nós contamos com a doutora Dalila Correia. A doutora Dalila Correia está como debatedora desse tema tão importante para a advocacia aqui hoje. Muito boa tarde, doutora Dalila. Boa tarde, agradeço a presença da doutora Ana, do doutor Targino, sempre com a gente aqui. Vamos para o que interessa hoje, né, doutor? Muito bem. Então, vamos começar esse tema, doutora Ana Maria, sobre a questão da mediação. Um tema muito importante, muito relevante aqui para a advocacia. Eu queria que a senhora contextualizasse para a gente, trouxesse alguns princípios aqui da mediação, como que funciona essa mediação, só para quem nos acompanha se situar aqui também, por gentileza. Perfeito. A mediação, normalmente, eu atuo na área da família, né? Direito de família, que é um tema muito recorrente e tem relação familiar, então tem muitos problemas, né? Então, existe aquele fato do casal estar separado, então tem que ter aquele trejeito, onde nós aplicamos uma técnica, né? Rapport, que a gente usa muito, justamente que a pessoa fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta, porque normalmente o casal tem muito problema a ser resolvido ali. E dependendo do outro advogado, que é guerra. Então, mudou o conceito. Hoje em dia não existe mais isso. Existe, é claro, né? Alguns advogados que ainda pensam nessa linhagem. Mas é muito bom a gente usar a técnica da mediação, porque evita grandes desgastes, discussão familiar ali na hora. Tudo bem que nós devemos estar preparados para isso, mas eu aconselho, é o foco agora, né? Existem muitos casos em que as partes pedem a mediação e, de repente, tem ainda assim uma discussão na hora da audiência? Existe audiência nessa situação? Explica um pouco melhor para a gente. Tá, isso. Existe, claro. Então, normalmente, quando vem uma parte nos procurar, é a esposa ou o esposo, né? Seja qual for a parte, ou ela está muito inflamada, ou está muito irada, guardando mágoa, ressentimento, dependendo de cada caso, é um caso específico. Então, a gente orienta que tal um acordo. Eu não quero conversar com ele. Não, mas a gente tem que conversar. E aí, às vezes, a gente tenta falar com a parte contrária, o advogado, desde que, né? E quando chega na audiência, mesmo assim, ainda, às vezes, existe um embate ali, porque cada um quer falar, quer ter seus direitos, e esquece a criança, né? Que o objetivo ali também é a criança, e eles estão tão voltados para eles que eles esquecem da criança, do menor. Então, tem muita coisa a ser discutida, sem falar na parte de bens, né? Que a gente nem chegou nessa parte de bens. Mas quando eu estou fazendo, quando a gente está numa audiência, né, na presença do juiz, que a intenção do juiz é o quê? O juiz, na realidade, ele pode, um exemplo, vou pedir alimentos, 30%, 33% ou 600, né, reais, dependendo se a pessoa é empregada ou desempregada, a juíza pode canetar. Ela vai dar a caneta, só que a juíza, hoje, os conceitos mudaram, os conceitos, não é mais aquele negócio técnico, não. É conversar, porque a gente tem que sanar o foco, o problema, porque se a gente não resolver o problema do casal, eu posso simplesmente, 600, 30%, seja o que for, e tchau. Só que lá na frente eles vão voltar, porque ainda existe aquela briguinha, aquela picuinha, aqueles problemas que precisam ser sanados, que precisam ser conversados. Esse que é o intuito da mediação. E numa audiência dessa, isso resolve, então, em tese, às vezes a gente consegue resolver. Existem casos que você tem que dar um tempo, uma respirada, né? Ou separa as partes, vai conversar com uma parte, depois volta, para os ânimos se acalmarem, né? E já ouvi casos de experiência que não termina nessa sessão, termina na próxima. Dá uma suspendida para a próxima, porque aí a pessoa pensa, põe a cabeça no travesseiro e fica bem mais fácil para poder ceder, né? Porque os dois têm que ceder, é uma doação. Um cede, o outro cede, para poder chegar num denominador, qualquer. Normalmente é o foco, a criança. É visitação, os alimentos, partilhas, que eu não vou entrar no mérito, né? Mas eu vou focar nos alimentos e às vezes não quer deixar, porque a mãe da sogra, da avó, não quer que ela participe da família. E, então, são vários
fatores, né? Tudo depende ali da hora e do calor da emoção. Entendi. Doutora Dalila Corrêa, como que a senhora enxerga isso aí, doutora? Então, a conciliação, não tão, óbvio que tem o setor de mediação, mas a maioria dos processos que tramita, né, hoje em dia, no judiciário, também necessita também que os advogados se voltem mais para essa, né, dessa forma de tratar o processo, porque isso óbvio, se você antecipar uma questão de briga, por exemplo, de inventário. O inventário eu tenho um inventário que está desde... Não é meu, né? Eu peguei já andando, já desde 92. Então, a família já morreu, a grande parte da família, aquilo vem se arrastando. Se tivesse os advogados tivessem com esse intuito de compor, essa visão, né? Essa visão, já teria finalizado há muito tempo. Isso aí evitaria um monte de prejuízo emocional e financeiro, né, doutor? Financeiro, acho que é o principal de todos eles. E nosso, né? Sim, porque sim, nós, como advogados, acabamos segurando um processo durante 10, 15 anos. E é um trabalho que não acaba nunca. Mas a senhora entende, doutora Dalila, que então essa mediação no curso do processo pode ser interessante. Mas como que a gente convence os colegas? Como que a senhora imagina isso? Eu também não sei, estou perguntando aqui como que a gente... Falar com o advogado da parte contrária e falar, doutor, vamos... Eu acho que é um pouco de consciência pessoal aí, né? Porque, assim, muitos advogados acham que tem que ter um embate, tem que ter... Tá com o cliente do lado, numa mesa de conciliação, que já aconteceu comigo, presenciei, que o juiz estava favorável, estava tudo certo, e ele queria debater, mas já estava finalizado o acordo, a parte concordando, a cliente dele concordando, e ele querendo briga, querendo discutir mais. Eu falei assim, mas... Qual que é o sentido disso? Ele queria se mostrar que ele estava fazendo algum trabalho, que o trabalho dele recebeu para fazer e estava fazendo, mas não era aquilo, né? Então, um pouco mais de consciência também dos advogados na hora de atender o cliente, tratar o processo, olhar primeiro a pensar mais num olhar de composição. Eu faço isso na área de família, eu atuo, não deixo de atuar, né? Eu sou previdenciarista, mas às vezes eu atuo pegam família, alimentos de filho ou parente dos clientes previdenciaristas, né? Que é mais previdência. Mas, assim, eu sempre tento compor. Eu busco a outra parte para ver se tem a possibilidade, ou convenço o meu cliente, isso aqui não é possível, porque às vezes o que ele quer não é o que é a realidade. Então, eu sempre procuro mostrar a realidade e o que ele vai ganhar. Porque se ele continuar eu tentando discutir uma coisa que eu sei que vai perder, o processo vai levar eternidade ali, é o desgaste do advogado, o doutor falou, do cliente, né? E depois chega no final, vai perder e você também vai ficar com perder o processo, você perdeu o processo. Então, eu acredito que a composição, assim, nesse sentido, é o caminho. Na verdade, a senhora falou, né? Eu sou previdenciária e só mais atuo na área da família. Na verdade, a doutora é advogada raiz, doutora. É advogada guerreira, é quem está ali no fórum. Hoje é quase que raro ver um advogado. Sou previdenciarista e só atua com isso. O advogado de frente mesmo, a gente está atuando com tudo. E a doutora Dalila é guerreira. Quando eu comecei, eu não tinha igual... Tem muitos, pai é advogado. Eu só acho que na minha família, a primeira que se formou, fez faculdade. E assim... você começa aprendendo chão de fábrica, né? Aí, antes, no início, você aprende sozinho, você vai buscar conhecimento, você não tem um modelinho hoje em dia, você pega o copia e cola, internet, você joga lá e dá, né, quase todos os despachos. Mas quando você aprende, você efetivamente trabalhando no processo, o teu conhecimento é uma escadinha. Não é rápido, aqui você pula um elevador, né? Você vai criando uma raiz ali que nada derruba, né? E exatamente. Eu acho que aí é importante também você ter conhecimento do geral, porque às vezes aparece alguém que... Eu tenho cliente que fala assim, é você e eu não quero que você passe para outra pessoa, tem que ser você. Aí como eu vou fazer uma trabalhista que ele quer você? Aí ele quer me ver presente na sala de audiência. Aí não tem como. Confiança, aí né? Pega confiança. E aí os outros vão indicar, tem que ser a doutora Dalila. Não vai em outra. Tipo, se tiver outro lá, não. É a doutora Dalila. Então, assim, essa bagagem não tem quem te tira. Exatamente. Né? E em questão da conciliação, eu acho que a forma da abordagem que essa forma raiz que você atua em todas as áreas e tem um conhecimento amplo, e você pode falar com propriedade com o teu cliente.
Quando você fala, o teu cliente vai ver verdade no que você fala. Aí o contrato está fechado. Não é assim que tem que funcionar, verdade. né? E é assim que você convence também o teu cliente a aceitar um acordo, uma composição que você mostra para ele. A realidade é essa, você não pode fazer, não tem como ser diferente. E se você demonstra para ele que não tem outra saída, que na verdade que aquela saída é a mais correta, ele vai aceitar uma composição. E aí vai mais fácil você convencer o outro advogado, porque você convence o teu cliente a aceitar, né? Um acordo. É o advogado, né? Nós, na verdade, ele está pagando para nós para ser aconselhado. Sim. E se ele não seguir o conselho de uma composição, não tem lógica. Doutora Ana Porto, a senhora ia falar alguma coisa porque eu vi a senhora anotando ali. Então, foi muito interessante. Eu tive um caso, uma audiência que eu participei, na qual o pai nunca foi ver a criança. Um exemplo. E a mãe chorava muito. Doutor, ele nunca foi ver a criança. E tanto que quando aí teve um pequeno problema nos alimentos, foi definido os alimentos, nisso o juiz entrou para poder me auxiliar, porque, né, foi uma mediação. E o juiz, no começo, ele não participa nesse caso. E ele entrou e conversou com as partes. E aí a primeira coisa que ela falou, porque ela estava dentro dela, ele nunca viu a criança. Né? Aí o juiz falou assim, com a sua permissão, pai, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Ele falou, olha, filhos são herança. São bênçãos do Senhor, de Deus, né? São um presente de Deus. O senhor ganhou um presente e o senhor nunca foi ver esse presente. E eu achei legal, porque o pai estava muito reticente, porque foi um encontro rápido na qual a menina veio a engravidar. Então, ele entendia que ele só deu a parte dele, mas ele não queria ver. E não é assim, a gente tem que também, na audiência familiar, falar para o pai a importância do filho, de ir visitar o filho, não é questão só o dinheiro, né? E outro ponto que eu guardei aqui foi quando há muita discussão, eu falo, o senhor quer ter razão ou paz? Porque é ceder, um cede, outro cede, porque os dois têm razão. Os dois têm razão. Então, cada um na sua razão. Só que alguém tem que ceder. Era esse o ponto que eu achei interessante na mediação, né? Muito bacana. Eu tô analisando aqui a pauta da senhora e eu vejo também que a mediação não é aplicável apenas na área da família. A gente está falando bastante de área da família porque é uma área comum aqui nossa, né? Mas como funciona a mediação empresarial, mediação em questões trabalhistas? Existe essa questão de mediação em questões trabalhistas? Sim, claro, com certeza. Eu não atuo muito na área trabalhista, né? Mas na área empresarial, sim, seria na arbitral, né? Que eles fórum arbitral. E está tendo muito... me fugiu o nome agora, mas se eu lembrar, eu venho. Quando a pessoa tem endividada do endividamento, né? Superendividamento. Está tendo bastante, né? Do superendividamento. Entendo que os bancos, ou não vou falar bancos, né? Vou falar os credores. Os credores, eles até entendem a posição contrária, né? Do devedor. Mas, às vezes, a proposta que o devedor leva para o credor não é muito boa, né? Porque interessante, às vezes, o credor não quer. Uma proposta boa é o quê? Eu peguei 10 mil, tenho 5 mil para quitar. E, normalmente, o devedor não tem esse valor. Então, está tendo bastante também no centro, né, que é o centro judiciário, né, que é o CEJUS, que tem bastante oportunidade da pessoa estar tentando conversar, mas sempre acompanhada do seu advogado, entendeu? Sempre acompanhada do advogado para estar instruindo, orientando e ver se é cabível ou não, se é vantajoso ou desvantajoso. Então, eu entendo que tem que ter esse respaldo do advogado. Sempre, sensacional. em todos os atos. É muito importante essa observação que a doutora Ana Porto traz. Independente de utilizar do meio do SEJUSC, ser e estar acompanhado do advogado é fundamental. Isso aí que a senhora trouxe? Sim. Mães, até eu oriento as mães, procure um advogado, peça uma orientação, porque na hora você vai estar ansiosa, vai estar nervosa, pode deixar coisas passar que você não... Porque você vai estar na emoção, e nós, advogados, vamos estar na sua razão, na nossa razão, e no nosso... mostrar o direito, né? Que às vezes é mais vantajoso para o menor, né? Porque lá o foco é o menor. Quando for partilha, divórcio, é outro patamar, tá? Bacana. Doutora Dalila? Mas a questão da conciliação mesmo em si, né? Tem que ter mesmo os dois advogados. Às vezes, eles fazem uma composição com um advogado só. Acha que está
tá tudo ok, né, da parte, porque aquele tem um advogado, não é só ter o advogado, eu acho que tem que ter o advogado das duas partes, né? Sim. Sim, é a quando balança, pensa né? em É a composição. balança, porque normalmente tem que ter os dois. Aí, se só uma parte tiver com o advogado, a gente orienta, olha, o senhor tem o direito de estar acompanhando do seu advogado, você vai abrir mão disso? Ah, vou abrir. Então, a gente coloca até no papel direitinho, foi orientado, foi devidamente orientado, mas preferiu dar sequência na audiência, entendeu? Então, assim, deixa só eu fazer um pequeno atento, não sei. Conciliação concilia partes, por exemplo, o consumidor com a empresa, uma relação mais profissional, menos, né? E a mediação, a gente fala mediação porque tem sentimentos, é mais difícil de você tratar. Né? Essa é a diferença da mediação com a conciliação. Conciliamos, né, atos normalmente corriqueiros, do dia a dia. Você contratou uma empresa, você comprou um produto, você chama ele para conciliar. O banco. Agora, a mediação é exclusivamente que tem sentimento, relacionamento. Entendeu? Que aí a gente vai mediar para tentar resolver o foco do problema. Olha que curioso, eu não tinha essa visão, doutora Dalila. É o termo, são dois termos diferentes. Sim, e faz sentido, então, por que da gente está falando tanto da parte de família aqui? Sim, porque a conciliação vai na esfera civil, né? Civil, trabalhista, que não tem, mas a mediação normalmente é família. Esta mediação, pontualmente, ela ocorre no Sejusc ou no fórum? Ou eu posso pedir para direcionar para o Sejusc num processo em curso? Como é que funciona isso na prática? Normalmente, o Código de Processo Civil, né, já deu essa opção de todas as ações haver uma tentativa de acordo, uma tentativa de mediação. Às vezes os advogados não querem, né, mas o juiz normalmente mandam justamente que é para ter aquela conversação. Quando não há acordo mesmo na tentativa de mediação, aí volta o processo, quando é processual, né, volta o processo para o juiz, aí o juiz vai pontuar, vai ouvir testemunha, vai ver quem de direito, né, porque existe pelo menos uma juíza que eu conheço, ela gosta muito de focar o problema, para resolver o problema, para aquele casal não voltar depois, sair satisfeito, entre aspas, né? Satisfeito, porque problema todos nós temos, né? Mas tentar sanar aquele, entendeu? Entendi. Doutora Dalila? Tem algum caso, assim, de alguma ocorrência que você achou interessante no tempo que você fez mediação? Algum evento, alguma coisa que você acha que não fez sentido? Não, foi até engraçado que era um divórcio e ela tinha mais de 50 anos. Eles tinham quase uns 40 anos de casados. E a gente conversando. E qual foi o motivo? Não, é porque eu falei, porque ele gritou comigo da geladeira. Então, aí ele não falou mais comigo. E a gente foi conversando com as partes, foi indo, os filhos lá fora tudo chorando, porque ele ficou tão bravo. E que ele foi construir uma porta, uma parede na casa, e os filhos tudo chorando. No fim, a gente conseguiu conversar, levou um para a sala, outro para outro. Aí foi se descobrir, até então eles não se conversavam, mas depois de toda a técnica, tudo conversando, descobriu-se que ela ficou magoada, ou ele ficou magoado, porque ele não falou, alguma coisa assim, aí resolveu sair de mãos dadas. Essa é uma parte boa. Existem psicólogos que trabalham, né, nessa parte de mediação para acompanhar isso tudo? Olha, é curiosidade mesmo. Psicólogos no caso quando uma criança sofre algum abuso ou está passando por alguma alienação parental, entendeu? Então tem a psicossocial que vai conversar com a criança. O Ministério Público é o primeiro a atuar, né, no interesse da criança. O Ministério Público é o fiscal da lei ali da criança, tudo. E quando ele não atua, normalmente ele é atuante, porque quando existe o menor, a primeira coisa que vai é para o MP. O MP é o que dá, né, o parecer. Então, aí, a criança é passada por um estudo psicossocial, psicólogas, para saber o que está acontecendo, se há abuso, porque às vezes existe, né, caso de abusos, que a mãe faz um levante contra o pai, isso acontece. E é só com esse estudo, esse laudo, que pode chegar a uma conclusão, que é casos muito complicados, né? É muito complicado, que a gente vê coisas acontecendo e que, infelizmente, às vezes erra o diagnóstico ou não, mas caso de alienação parental também é muito perigoso, porque às vezes a mãe acha que a criança é só dela e começa a falar mal do pai, porque seu pai é isso, que seu pai é aquilo, e não pode. Não pode. Isso pode causar uma alienação parental e ela pode até vir, se provado, perder a guarda. Entendi. Entendeu? Doutora Dalila,
qual que é qual que é a tua leitura dessa questão de conciliação, mediação? Como é o teu posicionamento mesmo sobre essa atuação efetiva dessas instituições? Nós temos hoje o Sejusc, né, que foi mencionado aqui. Na prática, como que a senhora enxerga isso? Na prática, eu acredito que o advogado, ele não que está perdendo um pouco de espaço em decorrência da criação do Sejusc, mas assim, eu acredito que teria que ter uma limitação aí para que pouco. A gente corta aqui. Tá bom, 18h40. Não, tá. Passou 22 minutos. Eu estou pensando em falar, se eu falar contra o. Pode defender o advogado, mas não falando contra o Sejusc. Então, como é que eu faço Não, eu isso? sou a favor, desde que o acompanhado de advogado. Sim. Em todos os A momentos. pergunta foi provocativa para pra fazer um falar isso. recorte seu. Tá, tudo bem. Posso beber uma água? Deve. Eu falei, vou começar a enveredar para esse lado, não vai dar ruim. A minha pergunta permanece. Igual o caso que a juíza me contou, esse caso da criança, foi um caso dela. Então, eu acho que eu não posso expor a mídia, né? Então, isso Tá, fecha, tira. agora- Tira, Vamos pelo lá, é amor de Deus. só começar a responder. É só para lembrar, né? 3, 2, 1. Põe. Então, eu sou de acordo com o Sejusc, com o Centro de Mediação e tudo mais. Só que é imprescindível a presença do advogado em todas as áreas. O advogado é fundamental. Indispensável. Indispensável. E digo mais, tem que ter os dois advogados para ambas as partes, mesmo que elas se... não, tudo bem, eu aceito um advogado só. Eu acho que tem que ter o advogado, porque por mais que é aquilo... futuramente, se der sei lá, qualquer divergência entre o que foi dito ou o que foi acordado, porque às vezes a pessoa decide uma coisa que não é aquilo que ela quer ou acha que é. E aí, não, se teve advogado, não, um advogado só era o teu advogado, você que contratou. Eu já tive experiência com isso, vi casos, né, que depois eu tive que atuar no processo. E por isso que eu acho fundamental. O advogado tem que ter o advogado nas duas áreas lá, e tem que ser um por cada parte. Cada um tem que ter o seu advogado de confiança para poder Então, formalizar. na prática, são instituições positivas, Sim, mas porém, que é necessária a presença do fundamental. advogado sempre, e eu concordo com a senhora plenamente. Perfeito. Muito embora vise desafogar, né, o judiciário, Exatamente. mas o advogado não pode ser dispensável jamais. A senhora está perfeita aí na colocação. Doutora Ana Porto, estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais já. Eu vou pedir para que a senhora faça suas considerações finais, mande seu recado aqui para o nosso público. Pode olhar para essas câmeras e falar diretamente com eles. Gostaria de agradecer imensamente a presença e dizer para os ouvintes, né, que mediar é um caminho muito bom, conciliar também, tente, mas busque primeiro o seu advogado, peça uma orientação, tem a defensoria pública, se você, né, tem juizado especial, tem vários caminhos, mas sempre consulte uma advogada ou um advogado para que você possa ter manejo e ter seus direitos bem preservados e ganhos, de preferência. Muito obrigada, uma boa noite, boa tarde. Sensacional, doutora. Obrigada. Doutora Dalila, considerações finais. Então, reforço o que a doutora Ana Porto disse, e eu digo para que os advogados sempre busquem uma alternativa de finalizar o processo ou da resolução do processo com mediação, mas sempre acompanhado de advogados. E legal, doutora Dalila, que a senhora trouxe um ponto, que é o seguinte: o advogado mesmo no curso de um processo Sim. pode pedir para ir para uma mediação, para uma conciliação, né? Então, Pode. a qualquer momento isso pode acontecer. Muito obrigado, quero agradecer a presença da doutora Ana Obrigada. Porto, da doutora Dalila, que é debatedora oficial nossa aqui do Fato Jurídico, e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Continuem nos acompanhando, indiquem para os seus amigos, portalfatojuridico.com.br e nas redes sociais. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.